Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Aqui, nosso reencontro, né? No mundo das ideias. Bom estar aqui de novo com vocês. Bom reencontrá-los e tudo. E vamos aí fazer parte do nosso engrandecimento, do engrandecimento de vocês, das aulas, do funcionamento, do saber, da inteligência, do mundo cognitivo. Apesar da pandemia, apesar das situações, né? Estamos aí na eminência de voltarmos às aulas presenciais, em torno de 35%. Nós vamos nos reencontrar assim, digamos assim, pessoalmente, tudo, né? Mas nós vamos dar continuidade aqui aos nossos conhecimentos, a nossa troca de ideias. Não se esqueça de fazer os trabalhos e tudo, que serve como nível de avaliação de vocês. Não se esqueçam de passar esse feedback e tudo, para que a gente faça o funcionamento da nossa escola remota. O mundo não parou, ele diminuiu de velocidade, ele apresentou os problemas e a gente está aqui para resolvê-los e encarar as situações das maiores dificuldades possíveis que o mundo apresentar. A gente vai estar aqui para a gente encarar assim, frente a frente a essas situações, tá ok, pessoal? Eu agradeço demais a participação, agradeço demais os trabalhos, as ideias, toda essa participação de cada um de vocês, né? Não se esqueça que o Enem também não parou e vocês estão aí já inscritos, e esses assuntos que a gente está falando aí são assim bastante fortes no sentido de ser cobrado no Enem, né? Nós falamos em aulas passadas sobre países ricos e países pobres, países desenvolvidos, que apresentam um patamar de economia muito alto, com as igualdades sociais, com a situação de distribuição de renda. Apresentamos os países subdesenvolvidos, que são os países pobres, os países que apresentam níveis de renda altamente assim, desigual, uma indústria assim, não tanto evoluída, uma qualidade de vida também não tanto desenvolvida, né? Aí depois passamos para os Estados Unidos, que é a potência cabal hoje do planeta, Alemanha e tudo. E hoje nós vamos trabalhar com os países emergentes. Quem são os países emergentes, né? Os países emergentes já está dizendo que emerge, né? É como se estivesse do fundo do oceano e aparecesse, como se fosse assim, ressurgisse, né? Ele tem a sigla de BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Representado por esse S, né? São os países que ele tem uma estatura mediana de economia, e não são tão ricos quanto os Estados Unidos e os países da Europa e Japão, e também não tão pobres quanto os países da África, porque naquele meio termo ali. Eles têm um patamar industrial tecnológico muito avançado, porém não consegue ainda acabar com os problemas sociais, tipo ditadura, tipo falta de liberdade, tipo desigualdade social, fome, corrupção. Por isso que ele fica ali naquele meio, né? Porque antigamente a gente tinha os países ricos ou desenvolvidos, que eram os países de primeiro mundo, tínhamos os países de segundo mundo, que eram os países socialistas, e tínhamos os países de terceiro mundo, que eram os países pobres. Hoje nós temos essa seguinte divisão: países ricos do norte ou desenvolvidos, que aí inclui Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Nós temos os países subdesenvolvidos, que é o que? O sul da Ásia, excluindo a Índia e a China. Nós temos a África e nós temos toda a América Latina. E nós temos os países emergentes, que nós já falamos, só a título de repetição: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E nós temos também os países falidos, que são os países absolutamente pobres, sim. Serra Leoa, Ruanda, Coreia do Norte, países que apresentam assim, péssimos índices de democracia, participação popular, de renda, de guerra civil, apresenta assim, índices sociais altamente alarmantes, né? Então nós vamos falar hoje sobre a questão dos BRICS, que é esses países que nós chamamos emergentes ou subdesenvolvidos e industrializados ao mesmo tempo, tá ok? Eles têm um maior mercado, aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Só a título de contabilidade, a China tem 3 bilhões, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, a Rússia tem lá seus 300 milhões de pessoas, e a África do Sul 600 e poucos milhões de pessoas. Assim, pegando esses 5 países, dá aproximadamente 3 bilhões de pessoas, que é o maior mercado que existe no planeta, né? Automaticamente é a maior clientela, automaticamente os pessoal vão brigar por mais espaços
visto que tem os maiores fregueses, vamos dizer assim, né? Eles vêm aumentando a produção no seu setor industrial e, consequentemente, no setor terciário, porque quando a indústria aumenta, aumenta o comércio e a contabilidade e os serviços, né? Então, eles têm, assim, isso já dá de cara com a mecanização da agricultura, porque quando a mecânica vai, a tecnologia de ponta vai para o campo, é sinal de que a indústria tende a crescer e o setor terciário, sobretudo o comércio, tende a crescer também, juntamente com os serviços. Então, eles vêm aumentando essa produção, tanto é que tem 25% do produto interno bruto mundial, 40% da população mundial e 45% da força de trabalho. Quer dizer, é um mercado estratosférico, é um grupo de países. Quando a gente olha, principalmente os quatro, né? Brasil, Rússia, Índia e China, são 4 países continentais, que a gente percebe, galera, a extensão territorial deles e a quantidade de minérios, de recursos minerais, de florestas, de terras férteis, de natureza, quer seja ela mineral, quer seja ela agricultável, quer seja ela vegetal, para explorar e ter poder de barganha, ter poder de decisão mais na frente no comércio internacional. Se apresenta em constante crescimento esses 5 países, né? Tem uma cooperação tecnológica e econômica, inclusive fizeram um banco tipo o FMI, que é o novo banco dos países em desenvolvimento, né? Tem uma cooperação tecnológica, ou seja, troca as experiências, aí eu fico assim me perguntando, nós somos o Brasil, que é o primeiro país do BRICS, assim, sempre arengando, vamos dizer assim, com a China, porque ideologicamente o nosso governo é mais alinhado aos Estados Unidos, não é alinhado à China. Aí fica essa grande pergunta, como é que ele vai expulsar daqui o maior comprador, o maior investidor aqui no nosso país? Se a China hoje tolher, impedir, cancelar todo o comércio que nós temos, nós chegaremos a uma quebradeira econômica. Aí existe esse impasse, porque a China é comunista, a Rússia é socialista, nós somos capitalistas. Ainda tem esse viés ideológico que não dá para entender, porque nós vivemos assim em cooperação econômica com o país que nós fazemos parte. É melhor ser amigo da China e da Rússia, porque eles têm uma relação ganha-ganha. Os Estados Unidos sempre têm uma relação ganha-perde. Eles ganham, nós perdemos. Essas situações que a gente tem que ser analisada, né? Aí busca mais influência política, seja na OMC, na Organização Mundial do Comércio, seja na Organização das Nações Unidas, para ter os poderes de decisão, se barganha uma guerra ou faz uma guerra acolá, ou aqui ou acolá, se impede um país impor uma ditadura, se impede digamos assim, uma decisão comercial que desfavoreça um grupo de países e tudo, esse poder de barganha, você sabe que a política, ela é micro, que é a política que a gente tem na sala de aula, a relação professor-aluno, meso, que é a política que nós temos aqui a nível de prefeito, de governador, e a macro, que é a política que nós temos a nível de mundo. Todo tipo de comercialização, todo tipo de negociação, todo tipo de diálogo, nós chamamos de política, seja ele num grande patamar, seja ele num pequeno patamar. Inclusive, hoje, vocês sabem muito bem que a ONU se reúne, né? Tem a Assembleia Nacional, a Assembleia Internacional da ONU e tudo, em que os países estão interagindo e tentando resolver os problemas que ora aparecem, que ora são colocados, que ora de uma hora para outra surge e a gente tem que resolver, como por exemplo a questão da pandemia, né? Então esses 5 países estão agregados e a gente percebe o seu viés político, né? Com reservas emergenciais para socorro econômico, ou seja, se algum desses países passa por um sufoco econômico, eles tendem a ajudarem, né? E ter poder de barganha diante dos Estados Unidos, que é a maior potência, né? Que é o maior poder econômico, que é o império econômico, e também com o novo Banco de Desenvolvimento, que é justamente uma espécie de FMI, um banco em comum acordo entre esses 5 países, né? Então, desses 5 países, hoje nós falaremos da China, que ela tem uma economia socialista de mercado, ou seja, ela pega os pontos positivos do sistema socialista, que é a divisão da renda, que é a partilha da riqueza, com o desenvolvimento do sistema socialista. É um capitalismo e um socialismo ao mesmo tempo, a China pegando os pontos positivos do sistema capitalista e do sistema socialista. Porque a produção é dividida entre as pessoas, vem assim, o hospital, a estrada, a escola, porém a tecnologia avança de maneira compulsiva. A gente sabe muito bem que no sistema socialista tem aquela história da estatização, e o governo toma conta de tudo,
que a economia privada não tem vez e tudo, que levou até o atraso da Rússia, né? E temos também que só o sistema capitalista dá exploração no mundo. Então a China faz essa congruência entre esses dois sistemas, né? Criou zonas especiais de exportação, né? Que é assim, no leste da China, ali próximo do Japão, assim, Taiwan, partes da China, Hong Kong, parte do território chinês que são assim repúblicas atreladas à China, são repúblicas que têm um patamar, um nível tecnológico extremamente desenvolvido, fazendo com que a pesquisa científica, tecnológica, biotecnológica desenvolva e ela passe a ganhar os mercados através desse tipo de exportação. O Tasso Gereissati quis fazer o Porto de Pecém como uma zona também de exportação. Porém, existe aquela briga entre Nordeste, que somos nós, versus Sul, e eles não deixaram o Porto de Pecém ter essa influência que alavancasse, que desenvolvesse mais exportações, que nós somos mais próximos da Europa. Então, essas zonas econômicas especiais para exportação, essas zonas econômicas e tudo, é quem faz com que a China encare o capital dos Estados Unidos, da Europa e do Japão de maneira providencial, no sentido de ter espaço econômico da sua compra e venda de mercadorias. Por ser uma civilização que data de 10 mil anos, ela inventou o papel, a pólvora, a bússola, a impressão do papel, o álcool, a seda e etc. Né? Quer dizer, é uma nação que passou pelo isolamento econômico na década de 60, 70, já cheira na década de 80, não comprou nada a ninguém, não vendeu nada a ninguém e tudo, se trancou no sistema comunista, passou a fazer uma espécie de autogestão, assim, eu vou administrar a China, de China para China, de chineses para chineses, sem comprar nada no comércio internacional, sem comprar nada, sem vender nada no comércio internacional. O pessoal até se assustava e tudo, que a China era o país das bicicletas, o país de uma roupa só, o país de uma cultura voltada só para a cultura que o Mao Tse-tung, então seu líder que fez a Revolução Cultural, impôs, né, só a cultura do karatê, a cultura interna em si. Depois que o Deng Xiaoping chegou e abriu essa economia para o comércio internacional. Agora ficou, pessoal, uma aspas aí, ficou assim, uma reticência aí, tudo, que esses países não distribuíram suas riquezas para o mundo. O petróleo, o carvão, a floresta ficaram internamente. Quando eles abriram a sua economia, aí eles passaram a ter o quê? A ter os seus recursos naturais. A título de incorporação do Brasil, você percebe que faz 500 anos que as pessoas levaram nossa riqueza tipo ouro, tipo pau-brasil, tipo açúcar, tipo café, e agora estão levando a nossa Amazônia. Eles preservaram esses recursos naturais e agora estão despontando como uma grande potência industrial e de quebra, conquistando o mercado internacional. Eles fazem um sistema de empresa mista, ou seja, se a Coca-Cola chega na China, metade dos lucros é para o governo, metade dos lucros é para a China. Se um mercado de 1 bilhão, 400 milhões de pessoas, quanto essa Coca-Cola não apura? Se ela leva, assim, só a metade desses lucros, ela leva um mercado estratosférico de 700 milhões de pessoas. Só a título de comparação, se todo mundo no Brasil consumisse Coca-Cola, só era 210 milhões de pessoas. Aqui não, as multinacionais chegam, a Coca-Cola chega, toma de conta da terra, recebe a ajuda do governo, planta a cana-de-açúcar, colhe a cana-de-açúcar, faz a sua Coca-Cola e leva o dinheiro lá para os Estados Unidos. Por isso que eles ficam altamente fortes e a gente fica aqui apenas com a poluição e o péssimo salário que eles nos pagam. É uma diferenciação geopolítica e econômica altamente desfavorável para com a economia brasileira. Então essas empresas mistas que são joint ventures são justamente a questão de você se unir para produzir, porém na hora você vai dividir essa produção. Teve a sua revolução cultural, né? Ou seja, aquele fechamento, né, que não deixou outras influências, outros canais de televisão chegarem, outras culturas chegarem, tudo, eles fizeram a sua própria cultura, o maoísmo, vamos dizer assim, e aí ajudou a também conservar as riquezas, né? A China faz membro do Conselho de Segurança da ONU, juntamente com a Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra.
As 5 maiores decisões do planeta passam pela canetada desses 5 países, né? Inclusive pelo poder de influência que ela tem, né? Se questiona muito porque os Estados Unidos é um país altamente guerreiro, a Rússia é um país altamente guerreiro, a Alemanha já foi um país altamente guerreiro, patrocinou as 2 grandes guerras mundiais, e o Brasil nunca patrocinou guerra nenhuma, não faz parte desse Conselho de Segurança. Mas, felizmente, existe essa situação, né? Maciços investimentos no mundo, a China pega o seu capital e distribui sobretudo ali no norte da África, reformulando, reconstruindo todos aqueles países atacados pelas questões das guerras, pelas epidemias, pela fome e tudo. E então eles fazem assim a reformulação desse país e de quebra faz a negociação com o petróleo, com as riquezas minerais que esse país agora apresenta, né? Existe uma briga muito grande porque a China vem crescendo, né? Enquanto que o Brasil cresceu em determinado ano 2,5, os Estados Unidos aproximadamente 4,7, a China cresceu 9,5 e a China, através da sua empresa Huawei, quer fazer a tecnologia 5G. Me parece que nós temos hoje usando no mundo a tecnologia tipo 4G. É como se você potencializasse através da fibra ótica uma velocidade de internet, pessoal, porque hoje não é o ouro que já foi no passado, não é o pau-brasil que foi no passado, não é o café que foi no passado. Hoje, a galinha dos ovos de ouro, assim, as pupilas do senhor reitor, as pratas e o ouro, hoje no cenário geopolítico internacional, é quem tem uma internet para desenvolver. E a China está desenvolvendo a internet 5G, inclusive o presidente dos Estados Unidos já pediu que o Brasil cancelasse a influência da Huawei aqui. A Inglaterra também já questiona porque vê assim um poderio econômico dentro da questão midiática da China no planeta, né? Certamente, pessoal, os computadores, os celulares, os tablets e toda essa infovia será monitorada e controlada pela China e os Estados Unidos. Inclusive, quem assistiu hoje a questão da Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, assim, entrou em confronto direto com a China, dizendo que o vírus vinha de lá, dizendo que os produtos estavam encarecidos da parte de lá, dizia que as leis são rígidas demais, inclusive porque tem a pena de morte de maneira sumária e tudo. Então existe assim, se os Estados Unidos detêm de 40% diretamente do controle da economia mundial, a China está chegando próximo dele, pode ser a maior potência. Então geopoliticamente eles estão se espiziando, eles estão se esfarrapando por conta do controle do mundo. Aquela questão de potência que já veio do passado, tipo a Inglaterra foi potência pelo pacto colonial, Portugal já foi nossa potência, hoje é os Estados Unidos, e ela briga por esse espaço, né? E quem está no meio é a Huawei com essa tecnologia 5G, né? A China detém o maior mercado do mundo, diretamente por conta da sua grande quantidade de pessoas, né? Tem um processo de modernização, infraestrutura, transporte, energia, não só dentro dela, mas a nível de mundo. Por exemplo, a China, a mandachúria da China é como se fosse o Nordeste atrasado do Brasil. Então a China está fazendo os portos, os aeroportos e a integração por ferrovias e hidrelétricas e tudo, está fazendo com que o programa de aceleração do crescimento deles chegue nessas áreas mais remotas. Só a título de comparação, nós temos uma Transamazônica, que seria a interligação nossa com a Amazônia, que já data 50 anos, ninguém terminou essa rodovia, e nós temos a Transnordestina, que é uma ferrovia que também data dos quase 50 anos, para fazer com que esses produtos do Nordeste circulassem aqui, só a título de comparação, né? Os Estados Unidos integrou o lado Atlântico com o lado Pacífico ainda no século XVII, com ferrovias, e a gente ainda está aqui batendo asas, assim, a gente ainda está aqui assim, sem sair da lama, sem sair do marco zero de desenvolvimento, né? Então a China está modernizando o seu país nas infraestruturas, nos transportes, nos aeroportos, nas energias, etc, né? Já fez a reforma agrária desde o passado, mas um passado bem remoto, né? Em que passou a promover o emprego no campo, né? Existe religiões e filosofias de vida, como o confucionismo, o taoísmo e o budismo, que perpassa por uma disciplina muito grande, né? Assim, eles acreditam na reencarnação e eles têm assim como patamar de filosofia de vida, assim, se autoconsertar, se
se autocorrigir tudo, buscando a perfeição da sua alma. Se você todo dia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas pensando em melhorar todo santo dia, você vai ter um trabalhador melhor nessa fábrica, você vai ter um aluno melhor nessa fábrica, nessa escola, você vai ter um cientista melhor nesse laboratório. Isso é uma lógica, né? Mas temos como ponto negativo ditadura, né? A China, o povo não vota, é a ditadura do Partido Comunista, que eles muda de poder, assim, uma negociação entre os líderes, né? Não tem liberdade de imprensa, que o Google foi expulso de lá por conta de ter essa influência externa dentro da questão da economia, né? Teve o massacre da Paz Celestial, na Praça da Paz Celestial, que foi justamente o pessoal protestando por democracia. Muita gente foi morta em 1989, até hoje a China tem essa questão terrível de botar os tanques para matar as pessoas e nunca mais o pessoal reclamado por democracia, né? Tem um Código Penal rígido, se mata lá de maneira muito fácil por roubar uma carteira. Se rouba uma carteira na segunda, na quarta você é julgado, na sexta você é morto nos estádios e leva a bala para a família pagar, né? Assim, a pena de morte lá é uma execução sumária e o mundo todo questiona esse proceder do Código Penal da China, né? Segundo maior poluidor do mundo, porque eles estão usando agora, nesse exato momento, o carvão mineral, assim, só pede para os Estados Unidos, também devido ao patamar industrial, tecnológico do seu desenvolvimento, mas ela não tem, assim, uma política verde, né? Uma política de sustentabilidade. Aí o pessoal pode perguntar, a China, vamos proibir a China poluir, mas ela pode questionar, e vocês no passado não poluíram? Deixei eu desenvolver. Mas assim, o mundo fica na expectativa de um mundo verde, de um mundo limpo, de um mundo atmosférico, né? E também, por último, nós temos o TikTok, que é justamente esse TikTok que vocês têm no celular de vocês, essas brincadeirinhas, que o pessoal acha que a China está tendo controle dos dados, de toda assim, de toda a sua vida pessoal, de toda a sua vida privada, que existe um questionamento muito grande para eliminar esse TikTok que você acha que é tão inofensivo, mas por conta da China estar ganhando os mercados, ou isso é de verdade, ou os Estados Unidos estão acusando a China dessa situação por conta dessa briga, digamos assim, de cachorro grande das duas grandes potências que são os dois, né? Mas hoje essa questão do controle de invasão de privacidade está em todo canto, em todo mundo. Acho que todos os países adotam essa política de controle dos dados individuais de cada uma dessas pessoas, tá ok, pessoal? Esse aqui foi o nosso recado. Espero que eu tenha conseguido chegar a esclarecer assim as ideias para com vocês, que tenha chegado no cognitivo de vocês. Boa tarde, fique em paz, espero reencontrar em breve.